façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Esse escândalo da Mind, que foi um acidente, né, Carla? A gente descobriu isso por causa de uma tragédia, né? Foi um acidente de percurso. Eu não entendo qual foi a razão para eles fazerem essa fake news. Por que pegar essa moça, né? Isso é uma coisa que a gente, inclusive, precisa estudar e precisa questionar. Por que a Jéssica? E eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né, Paulo? É a gente ter o cuidado para que o Congresso, pessoas do Congresso, do governo e do Judiciário não queiram fazer a lei da fake news justificada em si, que é uma coisa que eles podem querer fazer. Certo. Né? Então, vocês vão aproveitar essa morte para poder colocar a lei das fake news. Inclusive, o Whindersson fez um vídeo que chama a atenção para a Mind, né, de uma forma subjetiva, mas ele pegou e fala da lei. Ele fala, tem que fazer uma lei, Jéssica, porque é claro, você imagina a situação dele, como é que ele deve estar, né? Claro. Ele deve estar se sentindo até lá no fundo uma culpa, apesar de que ele não carrega, não é culpa dele, mas deve sentir uma certa pressão, né? E aí ele fala para fazer a lei da Jéssica, para não ter mais esse tipo de fake news, e que tique em cima das pessoas do topo da pirâmide que ganham dinheiro. Que inclusive foi aquele rapaz, meu Deus, como é que é o nome dele agora? Me fugiu. Que fez um excelente vídeo. Fábio, Renato? O que fez o vídeo denunciando a questão da Mind? Fez um vídeo grande. Foi que o Bolsonaro, inclusive, repostou o vídeo. Repostou, né? Foi o Daniel Penin. Daniel Benin, isso. Daniel, eu tô com o Fábio na cabeça, não sei porquê. Então, o Daniel fez um documentário, né, na verdade. Isso, fez. No 1º de janeiro. E eu não conhecia esse Daniel Penin, aparentemente ele é um cara muito nas redes sociais, mas é conhecido numa área que não é muito a minha. Por um acaso eu até lanço muito curso, eu acho que ele dá bastante consultoria a esse respeito, mas nunca me aprofundei nisso. Também nunca tive. Talvez eu tenha visto algum vídeo dele sem saber que era ele, né? Porque o rosto dele é um rosto comum, né? Um rosto de uma pessoa morena, tal, branca, enfim, cabelo moreno. Deixar lá pra botar um óculos que igual a mim. Tipo, é igual você pegar uma pessoa barbuda também, morena, meio parecido com você, se a pessoa não te conhece, meio que some, né? Eu pegar uma ruiva, é que ruiva é difícil. Tem gente que me confunde com o Rodrigo Constantino, pô, e eu sou muito mais bonito. Não, tem gente que me chama de Bia Kisses, de Carla Kisses, de Bia Zambelli. Confundem eu com a Bia e fisicamente não tem nada a ver, mas o fato de ter proximidade, ser 2 mulheres e tal, né? A gente tem uma personalidade um pouco parecida, então as pessoas me chamam de Bia. Mas assim, vindo para o caso da Mind, esse rapaz fez esse vídeo, e é interessante porque no dia 26/11, no dia da manifestação, eu fiz um vídeo também apresentando o projeto Base Brasil, que é um projeto que tenta ser o contrário do projeto da Mind e da outra empresa do Felipe Neto, que eu esqueci agora o nome da empresa do Felipe Neto, mas ela tem a mesma base da Mind. E não vão falando sobre a empresa do Felipe Neto, mas é a mesma coisa. Então, a Preta Gil e o Felipe Neto, eu apresentei os dois. Eu não falei tanto da CEO, como ele falou, mas eu falo da Preta Gil, falo do Felipe Neto e falo do problema que eles têm de postar todos ao mesmo tempo, todos se autodefenderem. É uma rede muito, muito organizada, né? Uma rede de esquerda muito organizada, e todos são de esquerda. Então, todos os perfis são de esquerda, todas as empresas são de esquerda, e eles realmente faziam esse trabalho de publicação, de ter a senha do perfil. E eu sei disso porque eu tenho gente na minha equipe, eu sei como é que funciona, Paulo. Tem gente que me responde assim, me coloca assim, Carla, você não para não de ficar postando? Vai trabalhar. Aí eu falo, não, gente, calma, né? Eu não tô postando. Eu tenho um grupo de postagem, obviamente, e toda a responsabilidade é minha, né? Porque eles têm minha senha, então se eles errarem é meu erro. E assim, eu é que dirijo. Eu dou a direção, eu falo, olha, eu quero esse tipo de postagem, com esse tipo de argumento, eu quero legenda assim, mas tem uma pessoa, né, 2 pessoas que publicam o tempo todo,
em todas as redes, porque eu não dou conta, senão eu não trabalho. Senão claro, eu também tenho gente me ajudando nas redes sociais, porque senão... Exatamente. Mas parecia que existia uma rede, né, onde você tinha aí mais de 400 influenciadores de alto nível, né, porque essas pessoas chegam a números que, pra gente que fala de política, são meio impensáveis, até para você, né? Quando você pega um Felipe Neto dessa vida, o tamanho, o poder que um cara desses tem é impressionante, os números são incríveis. Você pega sei lá, acho que se você pegar o Instagram do Augusto Nunes ou o Alexandre Garcia, são 2 maiores jornalistas que você tem aí do Brasil, né? 2 old school, 2 amigos, dois caras que têm muito a ensinar. Maravilhoso. Os 2 têm 2 milhões de seguidores, sei lá, alguma coisa assim. Você pega uma ordem de grandeza. Você pega uma menina, uma cantorazinha que tem a bunda bonita, 5 milhões, 10 milhões, 30 10 milhões. Exatamente. Não, se né? você comparar as redes, por exemplo, minha e do Felipe Neto, eu sou a mulher mais votada do Brasil, a 3ª deputada mais votada do Brasil, né? A 3ª pessoa, porque eu sou a mulher mais votada, mas sou a 3ª pessoa mais votada. Sim. Então, assim, minha rede, somando todas as curtidas, dá 10 milhões. Somando tudo. É lógico que tem redundância, né? Tem pessoas que às vezes curtem mais de uma rede e tal. A maioria delas não está mais recebendo meu conteúdo, então tá curtido lá, mas não recebe mais o conteúdo porque já, né, perdeu o algoritmo, né? Certo. E você olha para o Felipe Neto, por exemplo, ele passa de 100 milhões, só ele sozinho. Fora a empresa dele, né, que tem mais uma porrada de milhões que se somam e eles fazem a administração dessas redes. Então, eles têm condição de postar o mesmo conteúdo em vários lugares ao mesmo tempo, chegar para várias pessoas como se fossem pessoas pensando diferente, e aí isso influencia, porque isso se chama neurociência, Paulo. A pessoa, quando vê um conteúdo, depois vê de novo, depois vê de novo, depois vê de novo, o mesmo conteúdo, falado de formas mais ou menos diferentes, ou bem parecidas, né? Ele se influencia, ele fala, se todo mundo está pensando isso, então o Lula deve ser bom mesmo. Tem 2 caras, 2 pesquisadores, o Maxwell McCombs e o Donald Shaw, que em 1970 eles desenvolveram uma teoria que se chama Agenda Setting, que diz basicamente exatamente isso aí que você está falando. Quando você começa a ver a mesma coisa em vários pontos, você fica propenso a acreditar que aquilo é verdade. Eles desenvolveram um estudo profundo, estou falando da década de 70, ou seja, não parece uma década de 70, tem 50 anos. Eles fizeram um negócio que eles mostram como que você muda a opinião de alguém e forma a opinião de alguém sobre um fato. Não, e se você pensar na teoria marxista e na Revolução Cultural, o que eles quiseram tomar? As universidades e a comunicação em primeiro lugar. Né? Então, você ensina dentro da sala de aula e... É lógico, não sei se as pessoas estão vendo, né, tiveram a mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão que isso é universal. Você tem uma admiração com o seu professor, uma reverência para com ele, né? A gente tinha, na nossa época, muito mais respeito até do que as crianças têm hoje, mas a gente tinha uma reverência com os nossos professores. E isso fazia com que a ideia deles refletisse muito na nossa ideia. Então, hoje a influência é do influenciador, né? Hoje a influência maior do que do professor é do influenciador. Exatamente. Quando você pega uma rede dessas, absolutamente impressionante, 400 nomes desses caras, pelo menos, e estamos falando de Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. E é verdade, e eu falo essa questão do gabinete do ódio, Carla, porque as pessoas que estão por trás de casa, elas não têm ideia do quão desarticulada é a direita, na verdade. Né? As pessoas não têm ideia. O quão desarticulada, quantas vezes... Eu já falei, a gente já conversou, tinha que todo mundo postar sobre esse assunto para ver se a gente ganha um pouco se a gente consegue a agenda 7, né, colocar esse assunto em discussão. E a gente não consegue, porque as disputas, as divergências que acontecem por trás dos bastidores da direita, em termos de redes sociais, você é uma das pessoas mais organizadas, uma das deputadas mais organizadas em rede social. Seu sucesso é que você tem uma equipe muito boa nesse sentido. A maioria dos outros deputados é um desastre. Não, e olha só, quantas vezes eu ofereci para deputados e a gente deu, e meu pessoal deu curso para o pessoal deles. Então, assim, eu tenho tentado ensinar, e se você olhar algumas redes sociais, você já vai ver algumas coisas mais parecidas com os meus posts, né? No sentido de imagem e tal. Exatamente. Sim. Então, hoje, a gente ganhou muito em relação à unificação, unidade, etc., de alguns anos atrás, mas é lógico, a direita é nova.
né? A esquerda está fazendo isso desde a Primeira Guerra Mundial. Então, eles têm uma organização muito maior que a nossa. Agora, a questão por que quando a direita posta alguma coisa parecida, fake news, tem que censurar, tem que tirar as redes, tem que mandar o jornalista Paulo Figueiredo para fora do Brasil, tem que tirar o passaporte dele, tem que tirar o passaporte da Carla, tem que acabar com as redes do Alan dos Santos, tem que prender o Daniel Silveira, né? Então, olha a quantidade de coisas que a gente está vivendo, e aí você fala assim, tá, mas o que você fez de errado? Não, eu falei o que eu penso. Por exemplo, tem um processo meu que eu perdi no TSE durante a eleição, porque eu falei da corrupção dos postais. Quer dizer, e aí falaram que era fake news, quer dizer, querem apagar a história. Então, quando a gente vê que está tudo tomado, judiciário tomado, tá comunicação tomada, mídia, né? Os professores nas universidades, nas escolas também, a gente percebe que eles estão com uma rede agora, uma rede social que a gente também sabe que existe uma rede grande. Agora, o que acontece? Tá, mas essa rede é ruim? Não, ela não seria ruim se ela fosse só de fofoca. Tipo, qual é o nosso problema, né? Se as pessoas querem ver fofoca parecidas, ok. A questão é que eles estão mentindo sobre várias coisas. E a questão é que o Lula os usou. O Lula tem foto com eles durante a campanha, o Lula tem foto com eles no começo do governo, há 9 meses atrás. O Lula está contratando pessoas que estão nessa lista dos 400 nomes o tempo todo para a EBC. E essas pessoas agora ficaram com tanto medo que começaram a deletar os posts, eles fazem um limpa, que meio que apaga a história, está tentando apagar a história. E agora eles estão deletando o perfil. Estão deletando os perfis, apagaram todas as redes, fecharam tudo, de forma que está ficando, até o próprio Penin fala, eu poderia ter achado muito mais coisa, mas os caras entraram numa queima de arquivo, né? Exato, eu até tentei falar com o Benin, mas mandei meu celular para ele no privado do Instagram, mas talvez ele não tenha visto, porque eu tinha muito material para mandar para ele, né? Eu tinha vídeo que eu tinha feito. E esse material, Carla, todas essas coisas, a gente pode ter alguma expectativa de que haja alguma investigação? O que o Congresso está fazendo a esse respeito? Ótimo, Paulo. Aí chegou no ponto que eu gostaria de falar. Primeiro, deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, porque muita gente entrou em contato comigo, né? Eu tenho um monitoramento dos comentários, e a preocupação das pessoas mas se a gente fizer CPI, vai acabar igual a CPMI do dia 8/1? Aí tem alguns pontos. Claro, pode dar errado. Né? Tudo pode dar errado, sempre tem a possibilidade de, mas o fato de ser CPI e não CPMI significa que sai do controle do Pacheco e vem para o controle do Lira. Quando a gente pega as CPIs que a gente já teve, né, da ONG, do MST, a gente percebe que o Lira seguiu as regras, ou seja, quem iniciou a coleta de assinaturas da CPI, quem escolhe a presidência e a relatoria da CPI, né, como aconteceu com o MST, que foi o Zucco e o Ricardo Salles. Então, quando a gente começou essa questão da CPI, eu pedi para ter post, eu pedi para minha equipe fazer, né, uma questão, mas não postei. Eu falei assim, deixa eu pensar, vai fazendo, eu vou pensando se a gente deve ou não fazer. Avisei no grupo de deputados, olha, eu estou fazendo, se tiver alguém que queira colaborar comigo, entre em contato. O Gaia também estava ao mesmo tempo pensando a mesma coisa. E tinha mais algumas deputadas também pensando a mesma coisa. Acho que era a Júlia Zanata, se não me engano. E aí, eu peguei e falei com o Gaia, quando vi que ele postou um vídeo. Eu falei, Gaia, você já protocolou? Ele falou, já. Eu falei, vixe, eu estou ainda fazendo. Mas o Gaia fez um protocolo de ser antes e durante a campanha, não colocou depois. Ou seja, não colocou agora o governo Lula. Aí eu falei, será que a gente não deve estender para o governo Lula? Porque eu estou fazendo vários pedidos de informação dessas pessoas que foram contratadas, né, desses perfis, e estão trabalhando no governo, estão ganhando dinheiro de Lei Rouanet, estão ganhando dinheiro da EBC, e acho que a gente tem que também ver como que ele está lidando com essas pessoas dentro do governo. E como que hoje ele está conseguindo fazer tudo o que ele faz, os erros que ele faz, e justificar esses erros injustificáveis, né? Pegar todos os números que você pega de estatal, de Petrobras, de superávit primário, tudo está pior do que o ano passado. 2023 está pior do que 2022, aliás. Então, essa rede está ajudando a iludir as pessoas. Então, não foi só ganhar a eleição, foi também, depois da eleição, continuar ganhando a mente das pessoas. Eu acho que isso é mais grave ainda.
Porque as pessoas não vão acordar para o que está acontecendo se continuar tendo esse tipo de interferência de tanta fake news. Eu fico me perguntando se não houve, com esta descoberta, isso tudo sendo fechado, etc., se não houve uma certa desarticulação da esquerda. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.